o uso de óleos essenciais como agentes antimicrobianos tem despertado interesse crescente na busca por alternativas naturais e menos tóxicas para combater infecções bacterianas. Nesse contexto, os óleos essenciais de hortelã-pimenta, cássia, capim-limão e manjericão têm sido reconhecidos por suas propriedades antimicrobianas e são alvos potenciais para pesquisas sobre sua atividade bactericida. Nesse estudo escolhemos trabalhar com a Ictericia coli, que é uma bactéria pertencente à família Enterobacteriaceae, sendo amplamente distribuída na natureza, tendo como principal habitat o trato intestinal humano e de outros animais. No presente trabalho foram utilizados meios de cultura baseados em LB, agar e glicose, para cultivo da bactéria. Foram efetuadas 2 baterias de teste, uma com os óleos aplicados antes do cultivo da bactéria e outra com as bactérias já desenvolvidas e proliferadas no meio de cultura. O presente estudo tem como intuito principal verificar o potencial dos óleos essenciais de plantas e que podem ser eficazes na inibição da proliferação bacteriana em meios de cultura. Visto que, através de revisões bibliográficas, foi detectado o potencial de diversos óleos como agentes inibidores de bactérias, dentre estes, alguns dos óleos selecionados para o estudo. Metodologia utilizada para o teste 1. Para a realização da análise, primeiramente efetuou-se a produção dos meios de cultura. O meio foi constituído de uma solução composta de LB-brote, glicose, agar e água em 2 placas de Petri estéreis e devidamente identificadas, de modo a serem separadas em quadrantes. Após a produção do meio, foi realizado um esfregaço com um cotonete contaminado com a bactéria Ictericia coli em toda a superfície dos meios de cultura. Nos quadrantes designados como controle, C1, C2, C3, C4, foram pingados os respectivos óleos hortelã-pimenta, cássia, capim-limão e manjericão. Todo o processo foi realizado em uma zona de segurança garantido pela manipulação próxima à chama de uma lamparina. O teste 2. O segundo teste foi feito de forma similar quanto à produção do meio, apenas dobrou-se a quantidade de solução para que ficasse mais evidente os resultados nas placas. Neste teste, ao invés de colocar os óleos antes da proliferação das bactérias, optou-se por cultivá-las para testar a capacidade bactericida dos óleos na Ictericia coli já desenvolvida. Os óleos foram novamente pingados, agora com as bactérias já desenvolvidas, seguindo as mesmas ordens de quadrante, respectivos óleos hortelã-pimenta, C1, cássia C2, capim-limão C3 e manjericão C4. Após um dia da injeção dos óleos foram feitos registros das placas e após 7 dias, novamente registrados as ações dos óleos nas placas com a bactéria Ictericia coli já desenvolvida. Resultados e discussão. Resultado do teste 1. No decorrer deste estudo, observamos resultados promissores nas baterias de testes conduzidas. No primeiro teste, notamos uma reação altamente positiva, onde nenhuma bactéria conseguiu proliferar nos quadrantes em que os óleos essenciais foram aplicados. A completa ausência de desenvolvimento bacteriano nos quadrantes tratados demonstra a capacidade desses óleos em conter a proliferação microbiana. Resultado do teste 2. No segundo teste, investigamos a resistência das bactérias já existentes aos óleos essenciais. Descobrimos que, embora as bactérias já proliferadas apresentassem uma maior resistência aos óleos, os óleos de hortelã-pimenta e capim-limão mantiveram sua capacidade de ação contra a Ictericia coli. Essa observação é notável, pois reforça a eficácia contínua desses óleos, mesmo em face de bactérias que possam apresentar algum grau de resistência. Conclusão do estudo. Através deste estudo, podemos sugerir que os óleos essenciais que foram submetidos a testes demonstraram uma eficácia parcial na inibição do crescimento das bactérias Escherichia coli. Ficou claramente evidenciado que a presença dos óleos testados nos meios de cultura resultou na inibição do crescimento dessa bactéria. Destaca-se, entre os óleos avaliados, o óleo de hortelã-pimenta e o óleo de capim-limão como os mais eficazes no papel de bactericidas. Ambos os óleos demonstraram uma notável capacidade de atuar ativamente nas bactérias já existentes, controlando sua proliferação de forma significativa. Portanto, os resultados obtidos sustentam a hipótese de que esses óleos essenciais possuem propriedades antibacterianas dignas de investigação adicional. Agradecimentos. Agradecemos à Universidade Federal do ABC pela generosa disponibilização de recursos e espaço para conduzir esta pesquisa, ao professor Fúvio Mendes, por toda sua atenção ao projeto. Aos técnicos Maurício Batista Filho e Orlando Lopes que nos auxiliaram na realização deste projeto. Obrigado.